Fala pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez. E o assunto da aula de hoje é exceção, tá bom? A gente vai tratar as exceptions. Bom, em primeiro lugar, valeu por quem deu o feedback da última aula aí. Teve pouquinha gente que assistiu, agora eu tô gravando esse vídeo aqui. Se não me engano, foram só 28 pessoas que assistiram até então. Mas valeu por quem deu a resposta, falou, ó, ficou bacana, não gostei, tá? Sempre fica aquela coisa bacana, tá? É muito bom receber a resposta de vocês e saber o que vocês estão achando, tá bom? Bom, vamos começar então. Exception, pessoal, é quando alguma coisa foge do fluxo normal do funcionamento do seu software. Bom, a primeira coisa que eu quero corrigir vocês é o seguinte: tem gente que fala, olha, deu erro aqui no meu programa, aí você vai lá e tem uma exceção, tá? Não confundam exception com erro. Para isso eu trouxe essa imagem aqui, eu achei ela na internet, tá? Mas ela demonstra que a hierarquia da classe Trouble, tá? A gente tem a classe Trouble, de Trouble extend exception e error, tá? Isso aqui é um erro, tá? Aí o que vem de error, pessoal, a gente não vai tratar, tá? A gente só vai tratar aqui, ó, o que vem de exception, tá? E fica muito claro aqui que exception e error são classes, são diferentes, tá bom? Tudo em Java é objeto, então são objetos diferentes. Bom, aí dentro da exception a gente tem as runtime exceptions, tá? Essas runtime exception, pessoal, são exceções que a gente não trata. São exceções de tempo de execução, tá? Elas não devem ser tratadas, não é uma boa prática tratar exceção de tempo de execução. E o que é uma exceção de tempo de execução? Bom, imagina que você criou um array de 20 posições e você tentou colocar um valor na posição 21, tá? Ele vai dar um index out of bound exception. É um tipo de exceção. É uma exceção de tempo de execução, ela não tem que ser tratada. Imagina que você não instanciou, não deu new lá num objeto tipo pessoa e está tentando setar um valor para a idade da pessoa. Ele vai lançar o new point exception, tá? Que é uma exceção de tempo de execução, também não deve ser tratada. E as exceções que não são de tempo de execução, essa sim a gente vai tratar. Aqui nessa imagem aqui tem só a IO exception, tá? Que acontece quando tem um erro de entrada e saída de um erro de entrada e de saída, de input e de output. Mas tem várias outras exceções. Inclusive, pessoal, a gente vai criar as nossas exceções. A gente pode criar exceções para o nosso software específica do nosso projeto. Tá certo? Bom, então vamos lá. A gente já sabe então quando que acontece. Agora a gente vai saber como é que trata, tá bom? Bom, eu vou criar aqui um pacote. Controle, tá? E eu vou criar uma classe já famigerada, classe start, e eu vou mandar gerar o public static void main recebendo string args como argumento. Vou criar uma outra classe aqui, uma nova classe pessoa. Essa classe pessoa, eu esqueci de tirar de novo, não tem problema não. Essa classe pessoa ela vai ter um private int idade e um private string, string nome, certo? E vai ter os métodos acessórios: source, generate, get and settings, select, ok. Se vocês estiverem acompanhando as videoaulas todas na ordem lá, vocês vão entender exatamente o que está acontecendo aqui, tá bom? Bom, eu vou criar aqui new class controlador, cadastrador, tá bom? Esse cadastrador, que não tinha que ter um método main, mas eu esqueci de desmarcar lá, ele vai ter um public void cadastrar e ele vai receber uma pessoa como argumento. Vai receber uma pessoa como argumento. Pessoa P como argumento. Tranquilo? Até então esse método não faz nada. Aqui ele deveria cadastrar uma pessoa, né? Aí vamos ver aqui.
Beleza, cadastra uma pessoa. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma exceção. Eu vou falar para vocês aqui que é uma regra que o nosso sistema só pode cadastrar pessoas com mais de 18 anos. Se a pessoa tiver menos de 18 anos, o que vai acontecer? Vai lançar uma exceção no nosso projeto, tá? Ele vai lançar uma exceção e alguém tem que tratar essa exceção. Então eu vou criar primeiro a minha exceção. New class. A gente vai chamar de age exception, certo? Que extend, olha só, exception. Olha que bacana, pessoal. Olha só, a gente criou uma classe chamada age exception, tá? Que ela extende a classe exception. Tá de acordo com o nosso diagrama aqui, tá vendo? A gente tem a classe trouble, da classe trouble extend error, a gente não vai trabalhar com ele, extend exception, e as nossas exceções extend exception, tá? Bom, então tranquilo. Então a gente tem essa exceção aqui, e quando o camarada tiver 18 anos, o cadastrador tiver 18 anos, ele vai lançar essa exceção, tá bom? Então a gente vai lá no nosso método, a primeira coisa que a gente vai aprender é o seguinte: como que a gente sabe se um método lança ou pode lançar uma determinada exceção? Towers age exception. Pessoal, toda vez que o método tiver marcado com towers, alguma exceção na frente, alguma coisa que estende exception, tá? Esse método ele pode lançar uma determinada exceção. Ele pode vir a ocorrer determinada falha nesse método. Por exemplo, um método de leitura de arquivos, tá? Tem um método lá que você passa o endereço do arquivo e ele lê o arquivo pra gente. Mas de repente o endereço que você passou do arquivo, esse endereço ele não está correto, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar ler o arquivo e não acha o arquivo. Aí ele vai fazer o quê? Lançar uma exceção, tá? Mais especificamente, file not found exception, que extende aí o exception. Tem em vista que tudo em Java é classe e objeto, né? Então a gente tem a classe exception, os objetos que extendem a classe exception e tudo mais, tá bom? Então a gente declarou, pessoal, que esse método aqui pode lançar a exceção age exception, tá bom? Então a gente vai vir aqui, vai fazer um if p.get idade for menor que 18, tranquilo? Se a idade do camarada for menor que 18, só um minutinho, pessoal. Tower age exception. Tower new age exception, tá certo? Tava dando uma limpada aqui, meu teclado não tá funcionando direito. Tá, voltando aqui. Então, a gente criou aqui a classe, o método cadastrar, que pode lançar, não é que ele vai lançar, mas ele pode lançar essa exceção aqui do tipo age exception, tá? E aí a gente faz uma verificação. Se a idade for menor que 18, faça isso, lance a exceção. Else, tá? Preciso realizado, cadastro realizado. Cadastro realizado, beleza? Então a gente já tem um método que lança a exceção. A gente já descobriu o que é uma exceção. A gente já descobriu de onde que vem a exceção e quando que ela aparece no nosso software, tá? A gente já descobriu que a gente pode fazer as nossas exceções. E agora vamos usar, né? Vamos tratar essa exceção. Bom, lá na minha classe start, eu venho aqui, ó. Pam. Vem aqui, pessoa. P recebe new.
pessoa, p.set nome, vou colocar aqui Thiago, p.set idade, vamos colocar 26, beleza? Vou criar uma classe cadastrador, C recebe new cadastrador, você não tem set, né? C.cadastrar, passando quem como argumento? Uma pessoa, tranquilo? Então, passei uma pessoa, peraí, por que não tá? Pessoa PA, tranquilo, olha eu dando rato aqui. Pessoal, passei uma pessoa como argumento, tá? Só que ainda assim, o Eclipse está falando que tem alguma coisa errada. Vamos ver o que está errado? Toda vez que estiver errado, você põe aqui o cursor aqui em cima, ó, deixa piscando aqui em cima e aperta F2. Ele vai te dar duas opções, tá? Ele vai falar ou para você tratar o try-catch, ou para você declarar towers aqui no método main e passar o tratamento do try-catch para quem vai usar o método main, tá? Como o método main é o último a ser usado, ele está no início da pilha, então o que acontece? Ele tem que tratar os try-catches. Tá? A gente tinha essa opção aqui, ó, no método lá que está lançando o try-catch. Se a gente chamasse um outro método aqui, não, o método aqui, esse aqui, cadastrar. Se a gente chamasse um outro método, por exemplo, se tivesse alguma outra coisa que a gente chamasse que pudesse lançar a exceção, a gente tinha a opção de tratar a exceção aqui dentro ou de lançar para o outro método que vai usar. Como a gente lançou para o outro método que vai usar, o método main vai ter que tratar essa exceção. Ficou confuso? Se tiver ficado confuso, vocês coloquem aí nos comentários. De qualquer forma, nos próximos vídeos, os próximos assuntos, naturalmente a gente vai passar por isso aqui de novo. Aí eu dou uma explicada como que você passa a seção para o próximo método tratar. Bom, mas no nosso caso não, a gente vai adicionar aqui, ó. Opa, não é esse não. Aí tá vendo? Se a gente quisesse, vou até aproveitar minha rata aqui. Se a gente quisesse, a gente podia adicionar aqui towers aqui em cima, e aí quem fosse usar o método main ia ter que tratar essa exceção, tá? Mas como a gente não vai fazer isso, a gente vai tratar a exceção aqui dentro desse método. Vou dar um F2 aqui e vou adicionar um try-catch, tá? Pessoal, tem 1 kg de coisas, tá? Que a gente tem que aprender sobre try-catch. Tem muita coisa mesmo, tá? Tem uma série de detalhes, principalmente quem for tirar a certificação, tá? Tem uma série de detalhes, mas a gente vai abordar da maneira mais simples. Try, tenta. Então faz o seguinte, esse método aqui, ele pode lançar uma exceção, mas faz assim, tenta executar ele. Se ele der algum problema, ele cai aqui no cache, ele vai lançar a exceção. Se não, não faz nada. Então a gente pode vir aqui, ó, tirar esse exception aqui, e dar um sysout aqui, ó. Erro ao cadastrar a pessoa, certo? Vamos rodar o nosso software. Ó, rodei. Pam, pam, pam. Ó, cadastro realizado com sucesso, certo? Ah, mas também minha pessoa tem 26 anos, né? Agora vamos tentar cadastrar uma pessoa de 16 anos. Salvei. Vou rodar novamente. Erro ao cadastrar pessoa, tá bom? Por que ele deu erro a cadastrar pessoa? Porque ele chegou aqui. Cadê o método? Aqui. Ele chegou aqui, ele verificou a idade da pessoa. Opa, a pessoa tem menos de 18 anos. Então vamos lançar uma exceção. Quando a gente voltou aqui na classe Start, a exceção foi lançada aqui. Toda vez que tiver uma exceção, ele entra no cache. Se não tiver exceção nenhuma, ele pula o cache. Certo? Bom, espero que tenha ficado simples para vocês. É a nossa primeira aula sobre exception, tá? Naturalmente, a gente vai passar por esses assuntos aqui. Não, deixa eu só mostrar mais uma coisa. Opa, 16 aqui. Voltando. Aqui. Vamos deixar 16 aqui mesmo. Ó, vou rodar o software de novo e a gente vai executar esse e.printTextTrace, tá? O que é esse e, pessoal? O e é uma instância, tá? Ele é um objeto da nossa AgeException, tá? AgeException e. Então, quando a gente lança uma exceção, olha só, quando a pessoa lançou uma exceção, ele criou um objeto da AgeException e jogou ele. E esse método printTextTrace, pessoal, é muito importante. Por quê? Ó, vamos rodar ele. Ele vai mostrar a mensagem de erro, tá?
e a gente pode sobrescrever ele futuramente. Bom, mas mais pra frente a gente vai estudar sobre expressão de método, aí vocês vão entender melhor, tá? Mas o simples é o seguinte, que eu quero que vocês entendam dessa videoaula. Bom, primeira coisa, exceção não é erro, são duas coisas diferentes, são duas classes diferentes. Segunda coisa, você pode criar suas exceções, não só pode como deve, seu projeto deve ter suas próprias exceções. Terceira coisa, tem um zilhão de exceções já criadas dentro do Java mesmo, tá bom? E o Eclipse ele vai te avisar. Você não precisa decorar todas, porque é quase impossível. Mas o Eclipse vai te avisar, pessoal, quando você tiver que usar o trycatch. Ele vai mostrar o método errado e vai falar, ó, você tem que adicionar um trycatch porque esse método que você está usando pode lançar tal exceção. Por exemplo, o método que abre um arquivo aqui, ele pode lançar um IOException, tá certo? Bom, e para finalizar, pessoal, é... Bom, lançar exceção não, é só isso mesmo, tá certo? Bom, pessoal, ó, muito obrigado por mais essa paciência que tiveram de assistir mais essa aula aí. Peço por favor que vocês divulguem o canal, ajuda o canal a crescer, tá? A gente faz aquela troca bacana, eu faço uma videoaula boa, vocês clicam em like, tá? Favoritem o vídeo e divulguem o vídeo no Facebook. Assim eu posso continuar gravando videoaula, fica legal pra mim e vocês vão aprendendo Java, vou passando experiência e todo mundo se dá bem, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Tá aí nos comentários, vocês podem falar alguma coisa, dúvida que tiverem, tá bom? E nas próximas aulas a gente vai melhorando aí o conteúdo, tá certo? Valeu, galera, um abraço!